Parte 1. O grande começo. Desde o princípio da história humana, nos expressamos com aquilo que conhecemos como arte. Seja ela cênica, plástica ou sonora, em suas infinitas formas, feita tanto pelo mais racional quanto pelo mais criativo dos homens. A arte esteve com a humanidade em seu princípio, os primeiros registros físicos sendo as pinturas rupestres de seus abrigos primitivos. Ainda que saibamos que desde antes atos como a música, a dança e o conto falado acompanhavam os eremitas em suas jornadas pela comida. Não usavam a arte apenas para se entreter. A arte era a peça fundamental de sua sobrevivência. Sem ela, jamais teríamos sobrevivido e evoluído. Com ossos e pedras, batendo em forma rítmica, criaram a música. Com movimentos exagerados, comunicando-se com seus semelhantes, criaram a dança e a encenação. Com tinturas, ilustrando a caça e marcando suas mãos nas cavernas, criaram a pintura. A arte é datada de quando o homem se conhece por espécie e esteve sempre ligada à própria mente de seu expressor. Ela é o maior fator distinto de nós para outros animais. É inseparável de nossa vida. Foi ela que, desenvolvendo suas variações e distinções para cada pequeno grupo de humanos que se amontoava cada vez mais, auxiliou no conceito da sociedade, da comunicação e, principalmente, da cultura. Ela acompanha nossa história passo a passo. No mundo antigo, fora usada pelos sumérios para erguer os zigurates da Mesopotâmia e pelos egípcios para montar suas pirâmides e pintar os feitos de sua religião. Os gregos usavam dela para construir seus templos, escrever seus mitos e reproduzir suas peças, contando quando o sangue rubro surjara o branco mármore. Romanos e hindus usaram a influência grega para erguer grandes edifícios e templos, construindo a arquitetura que até hoje se mantém de pé, e espalharam os ensinamentos dos helênicos para o restante da Europa e do sul asiático. As influências desses povos se manteve, fazendo a Europa medieval florescer após a queda da Roma ocidental, em meio às artes. Criou-se a padronização da música, a arquitetura se fez firme em fortalezas e catedrais, as pinturas representavam as passagens bíblicas e a história do cristianismo. Parte 2. Os homens de muitas artes. No tempo onde a humanidade se demonstrava estável e próspera, nascem os homens que não se prendem a um único tipo de arte, lógica ou ofício. Estes são os polímatas, que realizaram grandes feitos intelectuais e artísticos. O mais famoso detentor de tal título foi o italiano Leonardo da Vinci, reconhecido por ser pintor e arquiteto, mas também filósofo, escultor, botânico, poeta, músico e muitos outros labores que o mesmo exercia. Seus feitos influenciaram seus semelhantes para a renovação da arte no Ocidente, um tempo de renascimento. Este período impulsionou a evolução socioeconômica tanto pelo renascimento artístico da pintura exercida por Michelangelo e Rafael Sanzio e da literatura de Dante Alighieri, Shakespeare e Camões, quanto pelo renascimento científico, desde a experimentação de fatores como a medicina até a observação cósmica. Essas mudanças, ainda, se devem ao renascimento comercial, com a criação da burguesia. Esse avanço levou ao movimento iluminista, crítico do absolutismo e do poder clerical. Tal evento foi de suma importância a outros como a Revolução Industrial das máquinas a vapor, resultante de ideais reacionários devido às más condições dos trabalhadores. Nesta época, a arte se prendia ao realismo, com a maestria dos artistas em representarem a luz e a sombra, com suas diversas representações de emoções humanas e acontecimentos históricos e religiosos. Dessas obras clássicas se destacam Stangic de Giammatteo, que representa o desespero do bobo da corte perante a guerra enquanto a realeza festeja, a própria Mona Lisa de Da Vinci, que representa a beleza feminina em todo o seu enigma, e a criação de Adão de Michelangelo, que representa a passagem bíblica. Parte 3. A música. A música é considerada a primeira das artes, uma vez sendo a forma que mais cedo o homem usou para sua expressão. Vestígios de tambores e flautas primitivas datam do Paleolítico Superior. Tais instrumentos copiavam sons naturais e não eram vistos como arte, mas sim rituais, usados para comunicação e ligação com o sobrenatural. No Egito Antigo, era associada à criação da música o deus Thoth,
e que esta foi usada como ferramenta para Osíris civilizar o mundo, assim sendo uma parte fundamental de rituais sagrados ligados à agricultura farta da região. Os mais comuns instrumentos eram a flauta, a harpa e a cítara, uma variante da lira. Na Mesopotâmia, os sumérios utilizavam harpas de 3 a 20 cordas, e os assírios também faziam uso de cítara em suas obras. Na Ásia, houvera prosperidade musical no sul e leste, com as civilizações chinesas e indianas muito ligados à espiritualidade. Um contraste havia dos chineses utilizarem instrumentos como a lira com notas, enquanto indianos faziam uso da técnica chamada raga, composta por tons e semitons. Durante a Grécia Antiga, a música, originada da palavra mousik, significando arte das musas, era uma forma dos homens se conectarem com seus deuses. Musas, se referindo às deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. Pitágoras, filósofo e matemático, estabeleceu uma ligação desta última com a música, criando notas e intervalos. Com a herança helênica em Roma, a música foi uma das muitas artes que herdaram dos povos do Mar Egeu. Usavam a mesma de forma cotidiana. Com o advento da Idade Média, a Igreja Católica, bastante influente e presente na sociedade europeia, responsável por guiar a conduta moral, social, política para interesses desta obra artística, utilizava da música, chamada sacra, em suas missas e cerimônias litúrgicas, sendo classificada pelo Papa Gregório I com regras de uso durante os seus ritos. Portanto, chamou-se canto gregoriano. Outro exemplo de música do período são as Cantigas de Santa Maria, agregando 427 composições, produzidas em galego-português, divididas em 4 manuscritos. Não por qualquer forma, a música começou a se moldar mais neste período, até porque a própria documentação dela, em notas e partituras, fora criada durante a Idade Média. Durante o Renascimento, as mudanças culturais e filosóficas do período intelectual alteraram também a arte sonora. Exemplo significativo é a polifonia, uso de 4 ou mais sons em uma obra, não utilizada pelos ritos católicos de tal tempo. Destacou-se após períodos artísticos como o Barroco, o Classicismo e o Romantismo, do qual homens como Vivaldi, Mozart, Beethoven e Chopin surgiram. Hoje, a música se divide em praticamente infinitos gêneros, devido à sua evolução não só no Ocidente, como em todas as partes do mundo velho e novo, durante todos os séculos dos quais ela fez parte cotidiana da vida dos homens. Todos hoje podem aproveitar a música que quiserem com o advento do acesso ilimitado a tais gêneros, e assim qualquer um pode saciar o seu gosto. Afinal, a música é universal. Parte 4. O cinema. O cinema nasceu muito antes do que se pensa, com os teatros de sombras na China, que consistiam de bonecos de sombra feitos para entreter as pessoas com histórias. Essa prática ainda é usada para entreter crianças. Muito depois, Leonardo da Vinci desenvolveu a câmara escura, que era uma caixa fechada com um pequeno buraco que permitia a entrada de luz, fazendo com que os objetos exteriores fossem projetados de forma invertida dentro da caixa, essa sendo a descoberta da fotografia. Essas tecnologias foram evoluindo com o tempo até o ano de 1890, com o americano Thomas Edison, que havia inventado um meio de projetar imagens através de lentes, produzindo uma série de filmes curtos no que seria seu primeiro estúdio de cinema, o Black Maria, em West Orange. Esses filmes duravam até 15 minutos e eram projetados dentro de uma máquina, o cinetoscópio. Com o crescimento da Edison Company, diversos salões de cinetoscópio foram distribuídos pelo país em feiras, hotéis e fliperamas, enquanto Edison negava projetar seus filmes para uma audiência maior, dizendo que seria menos lucrativo. Essa invenção não ficaria muito tempo presa nos Estados Unidos, logo sendo distribuída também para a Europa em suas variações, sendo um grande sucesso, com diversos inventores vendo potencial, começaram a mexer com métodos de projetar em uma tela maior. Porém, foi na França, onde 2 irmãos, Auguste e Louis Lumière, tiveram o maior sucesso com o aperfeiçoamento da máquina. Agora, chamada de cinematógrafo, era movida a manivela e, como era leve, facilitava as filmagens externas. E ao longo do tempo, os irmãos fizeram mais de 1000 filmes, a maioria representando eventos cotidianos. Até então, o cinema era chamado de teatro filmado. No entanto, Alice Guy Blaché e Georges Méliès foram pioneiros no chamado cinema narrativo. Alice foi a primeira cineasta mulher e fez quase 1000 obras. Seu primeiro filme foi baseado em um conto popular, A Fada dos Repolhos, de 1896. Ela entrou para esse mundo quando ainda era secretária na fábrica e produtora de cinema Gaumont.
Quando os irmãos Lumière foram demonstrar seu aparelho, ela se encantou com o mesmo e começou a experimentar com ele, usando dupla exposição e atrasando a velocidade da câmera para conseguir efeitos para suas histórias. Ela foi a primeira a usar cor e som em seus filmes. Méliès, em contraparte, era mágico e ator. Também ajudou a construir a linguagem cinematográfica. Ele queria usar a máquina em seus shows, mas os irmãos não venderam a ele. Mesmo assim, ele comprou uma máquina parecida e começou a escrever roteiros e a atuar, aperfeiçoando os truques usados no seu teatro para alcançar grande sucesso, sendo sua maior obra Viagem à Lua, de 1902. Hoje em dia, o cinema é uma das, se não, a maior e mais cara forma de produzir arte no mundo, com obras ultrapassando centenas de milhões de dólares e gerando bilhões em bilheteria. Parte 5. O moderno e o contemporâneo. Os artistas que, na época eram chamados modernistas, começaram a se cansar do tradicionalismo da arte. Uniram-se buscando representar novas visões de mundo para o artístico, se afastando por completo das correntes realistas academicistas, tornando a representação artística algo mais humorado e irreverente, que causar estranhamento ao público. O cubismo usava de formas sólidas, o fauvismo tinha cores fortes e o abstracionismo se mostrava totalmente diferente dos aspectos tradicionais da arte. O surrealismo era inspirado nos sonhos e o futurismo na evolução tecnológica. Essa disruptura do clássico se deu no tempo das grandes conquistas tecnológicas da Revolução Industrial e das guerras mundiais. Artistas destacáveis são Pablo Picasso, Salvador Dalí e, no Brasil, Tarsila do Amaral. A atual fase da arte é chamada de Era Contemporânea, que une características do modernismo com a valorização do conceito, da ideia e do processo, e não mais a obra final apenas. Isso se mostra com obras que, em um vácuo, parecem sem sentido, mas quando analisadas em um contexto, se fazem compreensíveis ao leitor. O pós-modernismo é expressado em todas as artes, seja o cinema, com histórias extraordinárias, cheias de liberdade criativa e efeitos em computação, seja na música, repleta de experimentação instrumental e subversão rítmica tonal, que desperta os sentimentos ao leitor. Parte 6. A importância da arte. A arte, hoje, é importante para o consumo, já que alivia o estresse diário de quem passa os dias cheios de responsabilidade. É importante para quem produz, já que é o meio de passar emoções e solidificar sentimentos, ou seja, tanto consumir quanto produzir arte são úteis para a vida. Mesmo aqueles que acham que não são criativos consomem e acabam por produzir algo em suas vidas. Um dos grandes construtos sociais é de que a arte é inútil, já que não gera dinheiro a quem começa, mas apenas aos famosos. Isto é, no entanto, uma visão falha dos reais motivos da existência da arte. A arte não foi feita para ser um gigante econômico. Por conta da arte ser extremamente subjetiva e ligada ao ser de forma inseparável, ela é subjetiva e sem preço. A evolução individual depende de duas coisas: a expressão, por meio artístico, e a reflexão, por meio filosófico. E essa evolução individual é de suma importância para todos, pois ela traz consigo uma melhora psicológica geral. Parte 7. Final. Hoje, como sempre, é um dia bom para apreciar e se conectar com a arte, independente de sua forma. Crie algo, faça algo, mostre seu lado humano. Mostre que não és uma máquina sem ideias, que apenas sabe trabalhar e seguir ordens. E nunca deixe ninguém tirar isso de você. Não há alguém capaz de dizer quais artes deves gostar ou repudiar. Mas lembre-se que você sempre será criticado. É da dor que nasce a inspiração. E os grandes artistas só conseguiram se tornar o que se tornaram por todas as dores que em vida passaram. Em constante luta de ser quem realmente eram. Essa luta é única e é que realmente vale a pena lutar. Se quiseres, escreva, desenha. Faça o que para ti for mais oportuno e de acesso, sem se prender a julgamentos vãos dos que lhe cercam. Até a próxima.